Olá, ferreiros. Hoje nós estamos trazendo o resultado, do nosso projeto de suporte, um reparo aí retrátil, ajustável, desmontável. Serve tanto para segurar essa bigorna, como vocês estão vendo, como também pode servir, ele é bem pesado, tá? Ele serve também para outras coisas, para segurar um esmeril, ou segurar qualquer outro objeto que você precise que tenha uma certa firmeza. Eu só não coloquei os furos na base porque eu não ia aparafusá-lo, mas também uma coisa que você pode fazer no seu projeto, caso você queira desenvolver o seu próprio, é botar uns furos na base para parafusar no local, se quiser um local fixo, A primeira parte aí eu estou dando uma esmerilhada nas placas de aço, são placas de tem cerca de 14 milímetros, se não me falha a memória, reaproveitando aí o máximo, de peças que eu já tinha. E também eu comprei algumas numa empresa aqui perto de casa, Brasferro, que eles fazem corte de plasma e fica aquele monte de retalho, de chapa. Aí eles vendem ao quilo lá. Comprei uma quantidade necessária para fazer esse reparo, que no meu caso eu fiz especificamente para bigorna. Então eu queria uma peça bem pesada, para caso ela tenha alguma vibração seja bem pouca. Eu usava geralmente trocos de madeira, mas eles partiram com o tempo. E como eu sou metalúrgico, eu tive essa ideia de fazer um suporte, pesado. Inclusive assisti um vídeo no canal do serralheiro Vinícius, ele fez um modelo para ele, achei bem interessante. E eu aproveitei inclusive alguns dos detalhes que ele colocou lá, que no caso do que ele fez, dá para a bigorna ficar em duas posições. Então, como vocês vão ver ao longo do vídeo, tem uma parte em que tem uma cava, vocês vão ver uma cava no centro dessa chapa que segura a bigorna. E vão ver umas peças que eu adicionei para que ela fique travada também, ao contrário, caso eu queira uma área ampla para bater, Inclusive, quando for treinar palma de ferro, provavelmente eu vou treinar nela também, vou virar ao contrário e vou botar o sectel na bigorna. Daí a parte de ponteamentos, que eu estou fazendo as soldas, nesse caso dessa solda aí que vocês estão vendo, eu usei o 7018 e também eletrodo de cromo níquel, porque uma das chapas era aço 5160, que é um aço alto carbono, é médio carbono na verdade, mas como ele tem um determinado teor de cromo lá, ele fica quase como se fosse um aço de alto carbono. Ali vocês estão vendo o pedaço da chapa de aço, eu cortei ela no meio, as molas de caminhão para fazer aquela parte, e na outra região estava o tubo, o tubo geralmente é o 1020, que é utilizado para fazer esses tubos aí que vocês estão vendo, ó. E as chapas grossas também 1020, que é vendido geralmente nessa configuração, e a chapa de aço carbono, que é de uma mola de caminhão que eu aproveitei, eu cortei uns pedaços dela, e ela é na configuração 5160 ou um pouco mais, o 9260 por aí, entendeu? E é um material que ele só vai aceitar a solda 7018 ou eletrodo de cromo níquel, porque é um teor de aço. Se você for usar o 6013, por exemplo, ele vai partir a solda com as pancadas, e aí vai ter muita pancada em cima. Nesse momento vocês podem ver as diversas chapas de aço soldadas umas sobre as outras, tá vendo? Isso daí vai garantir um peso adicional para quando eu golpear a marreta olha lá a parte interna, ó. Mais para frente você vai ver um pouquinho mais daquela parte interna. Aquela parte interna ali, ela vai servir para quando eu virar a bigorna ao contrário, e usar a base dela ao invés daquele topo. Minha bigorna é um trilho de trem. Esse momento é o momento da furação.
essa furação aí é um momento crítico, você não pode fazer de qualquer jeito, tá? Senão dá uma zebra muito grande. Inclusive, uma das coisas que eu faço é furar primeiro o tubo que vai receber, ó, que é um tubo mais grosso que eu estou utilizando na base do pedestal, né? Esse tubo aí é um pouco mais fino. Esse tubo deve ter uns, na faixa, não lembro agora de cabeça, mas na faixa de 60 milímetros mais ou menos. Ele entra dentro de um outro tubo mais espesso. Você tem que pelo menos fazer uma das furações com ele na base e atravessar. E depois disso que você vai pegar referência para fazer os outros furos. Senão fica tudo desalinhado. Aí abaixo dele, agora estamos nesse outro momento aí, dando uma olhada geral. Ó. Daí foi o momento anterior àquela solda que eu fiz, né? É que a solda, quando ela está bem feita, ela fica tipo assim, soltando casquinha no final, tá? Eu não limpei muito bem a peça, limpei só aquelas áreas lá que eram umas áreas bem críticas, que tinha que unir duas chapas, né? Eu não limpei muito bem, como vocês estão podendo ver aí, ó, a parte interna onde a bigorna vai ficar de cabeça para baixo, quando eu precisar. Em alguns vídeos posteriores vocês vão ver o porquê de ela ter essa cava aí no centro. Daí foi o bizu que eu peguei vendo o vídeo do Serralheiro Vinícius, tá? E aqui eu gostaria de destacar um dos pontos fortes do eletrodo, né, da solda de eletrodo revestido, é que não precisa as peças estarem evidentemente com uma extrema limpeza. Se você for soldar inox, não pode estar daquele jeito ali, tem que estar muito bem limpa a peça. Inox, alumínio, inclusive no alumínio tem que ter um pré-aquecimento na peça. Se você não for soldar TIG, for soldar com eletrodo, tem que estar muito bem aquecida a peça para a solda pegar, né? E o eletrodo revestido, ele tem essa característica. Quando você vai soldar o aço carbono com ele, o aço carbono precisa estar com aquela limpeza esteticamente maravilhosa. Ele aceita muito bem. MIG, você tem que estar com as peças limpas também, muito bem limpas. Essa máquina que eu estou utilizando da Boxer, que é a MIG Flex, ela faz todos os processos de soldagem, tá? Mas aí eu estou utilizando nessa peça apenas a solda de eletrodo revestido, porque a solda de eletrodo revestido ela garante que você possa ter uma grande eficiência, né, e sem precisar de muita limpeza. Se não me falha a memória, só a parte do pedestal deu um ponteamento ou outro usando a vareta autoprotegida, né, o arame autoprotegido, que é o FCAL, o processo FCAL. Ele utiliza a tocha MIG e um arame que tem em vez de o revestimento ser por fora, como o do eletrodo, ele é por dentro. Mas se não for memória, eu usei para poucos ponteamentos só lá no início. Depois eu peguei o eletrodo revestido e arrochei, principalmente as partes mais grossas. Ao invés do 6013, eu usei o 6010 porque ele é um eletrodo celulósico. E se você não sabe, se você vai para você soldar para essas chapas grossas, mesmo você fazendo o chanfro, tá? Que o bisel é o mesmo chanfro, você vai utilizar esse eletrodo para que ele tenha uma penetração assim estupenda, para ele passar um pouco para o outro lado a solda, né? Para ele vazar. Aí o bisel não precisa nem ser tão grande. E depois você pode vir costurando com, se não for aços com ligas específicas, se for o aço carbono, aí você pode usar o 6013 ou o 7018. 7018 é para quando precisa de mais esforço. Aí executando os procedimentos de solda, né, os cordões de solda. Ficou com bastante respingo depois no final, inclusive em vez de eu passar a esmerilha dele, preferi deixar. Eu não quis retirar para aproveitar o máximo de peso, inclusive dos cordões de solda, né? E também do reforço. Daí é necessário muito reforço, porque não vai ser só uma batida com a marreta quando começar mesmo a produzir, né?
bastante peça, vai ser aí milhões de batidas de marreta em cima, não a pancadinha que a gente dá. Às vezes eu bato com uma marreta muito pesada, e então é necessário isso daí. Bastante solda, tá, gente? Aqui eu acho que eu gastei, eu nem lembro o tanto de eletrodo de 4mm, de 3,25. Só alguns que foram 70-18. Quando acabou todos os eletrodos, que eu parti quer dizer, para os 2,5, né? O eletrodo 2,5. Só quando acabou praticamente de tudo, eu apelei para o 2,5, né? Mas fazendo várias passagens aí para ficar uma coisa muito bem reforçada. Aí no vídeo eu tô acelerando, tá? Porque é para você não perderem tanto tempo, que hoje em dia o YouTube ele dá prioridade para os vídeos curtos. Então aí eu acelerei bastante várias partes, né, do vídeo, até para não tomar tanto tempo de vocês. E assim nós vamos indo até o final, soldando aí com calma, com tranquilidade. Uma coisa que eu falo, que eu posso recomendar para vocês é que não joguem fora, às vezes, peças ou retalhos de chapas, né? Principalmente chapa grossa, molas, peças de amortecedor de carro, enfim, né? Tudo que você vê e que você pode reutilizar para produzir um objeto ou uma ferramenta, você guarda, você faça um depósito pequeno, precisa ser um depósito grande, e selecione essas peças, até peças de carro que podem ser utilizadas para fazer ferramentas, tá, pessoal? Mais para frente eu vou trocar 2 tambores de freio do meu carro e cada um vai ter um objeto aí para fazer. Um quero fazer um martelete movido a motor, e o outro for fazer um banco, alguma outra coisa giratória com ele. Então tudo pode ter um segundo ou um terceiro, né, aproveitamento. Algumas dessas peças aí foram reaproveitadas, né? Por exemplo, a mola de caminhão que estava quebrada, né, deu para ser reaproveitada. Há uma chapa grossa lá que um amigo meu tinha trazido para mim, estava lá no canto parado, fui reaproveitando em pedaço, até que sobrou esse pedaço aí, eu utilizei para isso. Assim como outras coisas, tinha uns tubos enormes lá do meu pai de criação, ele faleceu e ficou aquele monte de tubo, até um que meu falou, também joga tudo isso fora, joga isso daí, essa sucata, ou vende, ou dá, né? E eu fui guardando aquelas coisas, até às vezes tem briga em casa, né? Porque a patroa fez aquelas coisas lá entulhando lá no fundo do quintal, mas aquilo lá eu vejo que tem uma utilidade. Então você faça isso. Se você tiver peça do seu carro que tenha condição de reutilizar, parafusos, até cadeira, né, de escritório, que às vezes quebra uma parte da cadeira, as rodinhas estão boas, dá para você fazer um suporte para uma maleta, para ferramentas, né, até para um ventilador. Então tudo isso é criatividade que você pode reutilizar, pode dar um segundo significado para aquilo. Tem vários desses objetos aí que não dá para ver todos aí nessa oficina que você está vendo, essa minha pequena oficina, né? Que são coisas reaproveitadas, que eu reaproveitei e transformei em outra coisa, que são engenhocas, né? E tem outros aí que vão vir mais pra frente, com calma eu vou fazer, eu vou botar no canal, ó, tem muita coisa dessa daí que é aproveitada. Aquele vergalhão grosso ali que você tá vendo, era de uma escada de vergalhão. A escada de vergalhão perdeu o sentido, eu disse, ó, vou reaproveitar esse vergalhão. Tá aí o vergalhão. Tem outros vergalhões que, olha aí, as soldas, ó, vários cordões de solda aí. Tem outros vergalhões que eu utilizei para quê? Que eu utilizei para fazer as tenazes, né? Para segurar a faca, segurar objetos, né? Até para torcer arame. Então dá para essa viga aí que você está vendo embaixo, ó, ela estava jogada, eu acho que há quantos anos? Desde 2010 ali no canto.
Aí eu olhei, não, vou reaproveitar isso daqui para fazer a base do meu suporte. Ficou muito pesado, bom do jeito que eu gostei, pessoal. Espero que vocês, mais para frente, vocês vão me ver forjando facas nesse objeto aí. Aquele outro ali já é outra coisa que eu aproveitei, aquele outro pedestal, ó. Resto de também material, olha como ficou legal. Olha o suporte, como ficou bruto, ó. Aí nesse primeiro dia já deu uma ajeitada numas facas aí, que é dos nossos instrutores. Tinha ficado de presente a ele, né? Ajeitei o suporte da bigorna, ajeitei a forja, tava faltando areia refratária, comprei areia refratária, ajeitei a forja. E é isso aí, tamo junto, pessoal. Um abraço, até breve.